Olá, querido. Geralmente os seres humanos, quando pedem alguma coisa, é porque querem conseguir algo. Mas quando Deus pede, é porque quer te abençoar, porque quer te oferecer alguma coisa. Naturalmente, os seres humanos dominados pela cultura de troca que vivemos, têm medo às vezes de entregar algo a Deus porque pensa, o que está querendo de mim? O que Ele está querendo conseguir de mim? Mas Deus não quer conseguir nada. Ele é Deus, Ele é suficiente, Ele não precisa de nada. Quando Ele te pede, é porque quer te abençoar. Com relação ao trabalho missionário, isso fica bem claro no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Aí encontramos a história do eunuco etíope que estava querendo conhecer a palavra de Deus e não sabia como. Então a história diz que Deus enviou o anjo a Filipe para que por sua vez Filipe procurasse o etíope e lhe contasse acerca de Jesus. A minha pergunta é a seguinte: o anjo não poderia ter ido direto onde o etíope? Para que perdeu o tempo indo onde Filipe? Fazendo isso, o anjo corria dois perigos. O primeiro era de que Filipe não quisesse aceitar o convite, não quisesse trabalhar e ficasse aí e o evangelho não chegasse ao etíope. O segundo problema era a perda de tempo. Em lugar de ir em linha reta, porque teve que procurar um homem para evangelizar o etíope. Mas aqui está a essência da evangelização. Quando Deus te pede que você faça trabalho missionário, não é porque Deus precisa de teu tempo, precisa de que você conte para outro o que Jesus fez por ti. Deus poderia pregar o evangelho como um ato miraculoso. Na Bíblia encontramos que um dia Deus queria falar ao coração de Balaão e não havia obreiro voluntário, não havia pregador, não havia evangelista, não havia ninguém. Tudo que Deus encontrou foi uma mula. Que fez? Deu o esboço para a mula e a mula pregou. E quando Jesus esteve nesta terra, disse mais: e se estes calarem, as pedras falarão. Quer dizer que Jesus pode pregar o evangelho sozinho. Pode pregar o evangelho através dos anjos, através dos animais, através das pedras. Então, para que Ele precisa de você e de mim? Para nada. E se não precisa, então por que a ordem é vai e prega o evangelho? Este é o assunto. Quando Deus te pede algo, não é porque quer tirar algo de você. Quando Deus te pede algo, é porque quer te abençoar. E o ser humano não está entendendo isto. Veja, a vida cristã é uma vida de crescimento. Eu sempre digo que na vida cristã a coisa mais simples é alcançar a salvação. Porque o que você precisa para ser salvo? Nada, simplesmente reconhecer que é um pecador, arrepender-se e pedir perdão e clamar pela graça maravilhosa de Cristo. Nesse momento o Senhor Jesus Cristo te alcança e você está salvo. Quanto tempo você precisa para ser salvo? 1 segundo, nada mais. O ladrão na cruz é o melhor exemplo disso. Ele clamou e foi perdoado. Às vezes eu digo que eu tenho uma santa inveja do ladrão na cruz, porque ele foi salvo e morreu. O meu problema é que eu fui salvo e continuo vivo. Ser salvo é a coisa mais simples, o difícil é permanecer salvo. E para permanecer na experiência da salvação, Deus nos deixou 3 coisas: a oração, o estudo da Bíblia e a testificação. Se eu quero crescer na minha experiência cristã, eu preciso separar todos os dias tempo para orar. Preciso separar tempo para estudar a Bíblia e preciso separar tempo para contar a outro o que Jesus fez por mim. A esse contar a outro lhe chamamos de testificação ou de trabalho missionário ou como você queira chamá-lo. Cristão que não ora, cristão que não estuda a Bíblia, cristão que não testifica, pode um dia ter sido salvo, mas está condenado à morte. Mas para crescer, para manter-se vivo, para sentir todo dia o entusiasmo da vida cristã, você precisa comprometer-se diariamente com a oração, com o estudo da Bíblia e com a testificação. Agora, testificar é contar para outro o que Jesus fez por você. Naturalmente você pode fazê-lo com a sua boca, com as suas palavras, contando sua própria experiência. Você pode fazê-lo emprestando um livro,
emprestando um cassete com um sermão, com uma mensagem, mas vigiando a seu amigo. Porque testificação não é dar um livro e ir embora esquecendo a pessoa, não. Temos que direcionar o tempo propositadamente para acompanhar como está indo a leitura desse livro. Se o cassete que eu emprestei, o CD que eu emprestei foi assistido, foi visto. Aproveitar qualquer oportunidade. A igreja tem grupos pequenos, tem duplas missionárias, tem Semana Santa, tem reuniões de evangelismo, tem concertos musicais. Pegar o amigo e levá-lo para lá. Fazendo isso, você está crescendo na sua experiência espiritual. Portanto, a pregação do Evangelho, muita gente me pergunta assim, pastor, como será que o mundo todo, milhões e milhões de pessoas vão a conhecer o Evangelho? Com o nosso trabalho humano, isso é impossível. É verdade, é impossível. Mas aí vem o assunto. A pregação final do Evangelho é um ato divino, é um ato miraculoso, é um milagre. Deus poderia fazer sozinho isso, mas Ele te deixou trabalho para você crescer. Sabe por quê? Porque você é a coisa mais linda que Deus tem neste mundo. Ele te ama. Ele quer te ver feliz. Ele quer te ver salvo. E porque quer que você se salve, Ele te deixou a oração, o estudo diário da Bíblia e a testificação diária. Quando Ele te diz vai, não é porque Ele precisa de você. É porque você precisa ir para poder crescer. Nunca esqueça disso. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears believe. How precious did that grace appear the hour I first believed.
Bom dia, irmãos, e votos de um feliz sábado. Queria também agradecer a história que foi apresentada e também o louvor em adoração ao Senhor nosso Deus. Que os momentos que aqui passarmos sejam unicamente para a honra e glória desse Deus que nós tanto amamos. Eu gostaria, irmãos, antes de entrarmos na presença deste Deus que é santo e que merece de nós toda a honra, toda a adoração e todo o louvor, que preparássemos o nosso coração para a mensagem que Deus tem para nós. E em segundo lugar, que os pais com crianças pudessem tomar conta delas para não interromperem os momentos sagrados do culto solene. Porque, irmãos, se nós pudéssemos vislumbrar a forma como os anjos reverenciam Deus, nós teríamos mais cuidado quando estivéssemos na casa de Deus. Muitas vezes entramos aqui com o coração despreocupados, com muitas coisas na nossa mente. Por isso, há toda a necessidade de alertar o povo para que a nossa mente e o nosso coração esteja unicamente voltada para a adoração a este Deus que é santo. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai da eternidade, muito obrigado por nos teres tido ou por nos teres dado a oportunidade de voltarmos à tua santa casa de adoração. Cuide daqueles, Senhor, que nos assistem na cama de um hospital ou no leito de suas casas. Que a tua paz e o teu Espírito Santo sejam suficientemente capazes para trazerem alegria à vida destas famílias, Senhor. Queremos orar também por nós mesmos, Senhor, que apesar de estarmos em pé, a andarmos, temos muitos problemas de saúde, Senhor. E queremos que, por intermédio da Tua Palavra, o nosso coração e as nossas feridas sejam também saradas. Venha dar-nos um bom culto na Tua presença e por isso convidamos o Teu Espírito Santo para nos dar sabedoria, para nos dar força e para reavivar a Tua igreja. Tudo isso pedimos, não porque em nós hajam méritos, mas agradecemos-te estes favores, no santo e doce nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Prezada e querida igreja, vamos hoje falar de um tema que os irmãos que puderam ler o nosso boletim já se aperceberam que vamos falar um pouco sobre profecias. E tem havido muito tabu na Igreja de Deus quando se fala acerca de profecias. Porque o povo tem medo de saber sobre os eventos que vão acontecer no fim do tempo. Mas, antes disso, eu gostaria de dizer que a Igreja não se deve tornar nunca o clube dos bem-sucedidos. Deve ser sempre um lar para os viajantes cansados, um lugar de descanso na caminhada da vida. Porque, prezada e querida igreja, a falta de união entre os irmãos da fé reduz a nossa vida espiritual. Mas para isso, nós precisamos de aprender a viver a experiência da união no seio da família de Deus. Prezada e querida igreja, o tema que trazemos esta manhã é um tema que deveria estar ou a ser pregado nos púlpitos adventistas. Se houve uma época onde a igreja precisasse ouvir mais de profecias sobre Daniel e Apocalipse, esse tempo é agora.
Infelizmente, nós não estamos a pregar essas mensagens. Gostaria de começar abrindo as Escrituras no livro do profeta Joel. Joel, capítulo 2, os versículos 1 e 2. Estamos nos aproximando de um grande final. O drama milenar do conflito dos séculos está se aproximando do seu fim. E nós, pouco a pouco, estamos a perder a percepção na grande batalha que se trava entre o bem e o mal, entre o poder de Deus e o mundo exterior. Infelizmente, irmãos, como pessoas finitas, nós não temos a compreensão muito plena do que acontece do outro lado. Mas à medida que vamos crescendo espiritualmente e nos aproximando de Deus, a nossa percepção do mundo invisível vai se tornando mais aguçada, a ponto de compreendermos realmente essa grande batalha que vem sendo travada entre o bem e o mal no mundo invisível. O profeta Joel nos dá um alerta e um desafio. E a mensagem bíblica de Joel, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está o quê? Está perto. Verso 2, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, o povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. O profeta diz assim: toquem a trombeta em Sião, dai uma voz de alarme no meu santo monte. Sião e santo monte, prezada igreja, em profecia significa igreja. A mensagem do profeta para nós esta manhã é a seguinte: tocai a trombeta na igreja, dai uma voz de alarme na igreja e tremam os moradores da terra que estão fora da igreja. E todos fiquem em alerta, porque o grande dia do Senhor está se aproximando. Meus queridos, a mensagem do profeta Joel nunca foi tão oportuna para a igreja adventista como hoje. A razão porque a sua mensagem é de alarme, porque a sua mensagem é de alarido, está explicado no versículo 12 do mesmo capítulo. No versículo 12, o profeta diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. O verso 15, ele repete a expressão: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. O verso 16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam,
saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Meus queridos e prezados irmãos, a mensagem que Deus está a enviar para nós esta manhã é uma mensagem de reavivamento e reforma. Deus está a dizer assim: tocai a buzina na igreja e convocai e santificai um jejum solene. Chorem os ministros, saia a noiva da sua recâmara, ou seja, deixe a lua de mel. Venham todos se congregar na presença do Senhor e santificai as vossas vestes e rasgai o vosso coração. Clamem, chorem em jejum e digam: poupe, Senhor Deus, o teu povo, porque o grande dia do Senhor está se aproximando. Tem havido muita festa e muito show dentro da igreja de Deus. Tem havido muito sorriso e muita alegria e muitos tapinhas nas costas. Mas eu não tenho visto dentro da igreja de Deus muitas lágrimas de arrependimento. Eu não tenho visto dentro da igreja de Deus assembleias e congregações sendo convocadas para a santificação e jejum do povo de Deus, porque o dia do Senhor está se aproximando. O espírito de profecia nos mostra numa visão que a serva do Senhor teve. E ela diz assim: visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Ela, a irmã White, está a falar de nós. Os enfermos eram curados, não temos isso ainda hoje, ou se temos, não vemos. E outros milagres eram operados. Viam-se centenas e milhares visitando as famílias e abrindo perante elas a palavra. Centenas de pessoas batendo nas portas das casas, abrindo as casas, apresentando a palavra de Deus, e as famílias eram convertidas. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão e o mundo parecia iluminado com a sua glória. Eu leio esse texto e olho para a minha igreja e não consigo encontrar aquelas centenas e centenas que vão sair batendo nas portas, e às vezes eu até me pergunto se a irmã White estava enganada. Será que ela estava a falar dos mormons? Será que estava a falar dos testemunhas de Jeová, que saem por aí de 2 em 2 batendo nas portas? O que é que realmente aconteceu conosco? Porque se realmente não estamos a personificar esta obra, é porque ainda não alcançamos o reavivamento e a reforma que cada um individualmente necessita para realizarmos esta obra que nos foi confiada. Existe hoje uma teologia moderna que diz que este método de bater de porta em porta, de casa em casa, é um evangelismo do passado. Mas o marketing de hoje faz um negócio de porta em porta. As companhias enviam folhetos pelos correios de porta em porta. É de porta em porta que as coisas vão acontecendo. É no trabalho individual que os homens de negócio
estão a alcançar os seus objetivos. Mas a igreja hoje está a dizer que ninguém mais deve bater de porta em porta, pregar o Evangelho. Por isso é que quando eu leio o que a irmã White escreveu, que centenas e centenas, santificados e reavivados, que saíam a bater de porta em porta e que as portas se abririam e a palavra seria pregada e as famílias seriam convertidas, eu fico a pensar em que passo da caminhada é que nós nos encontramos. Meus queridos e amados irmãos, tem havido uma grande indiferença no seio do povo de Deus. Satanás tem trabalhado de maneira extraordinária e poderosa para manter a Igreja de Deus imobilizada. Nos aproximamos do último grande drama milenar, do conflito dos séculos, quando a batalha final está a ser travada e muitos de nós estamos a comer diante da batalha. Quando se fala em crise final, eventos finais e perseguição, há pessoas que tremem no banco. Talvez o inimigo esteja a dizer para nós esta manhã que não vale a pena darmos ouvido a esta mensagem. Prezada e querida igreja, eu lhes asseguro esta manhã que quanto mais eu estudo sobre o conflito dos séculos, o último grande drama milenar, mais o meu coração se enche de alegria. Mas o meu coração se enche de paz, se enche de gozo. E nós precisamos de concluir esta obra. Eu vejo Deus a derramar o seu poder de maneira extraordinária, como Ele nunca derramou na história dessa igreja, quando cada um de nós estiver envolvido nesta missão de proclamar o Evangelho a toda criatura, a toda tribo, povo e língua. Precisamos estar preparados para o sofrimento e para a angústia, para este grande poder que vai ser derramado diante de nós. Porque, irmãos, nós não estaremos sozinhos diante deste grande conflito. Hoje se fala pouco na doutrina da onipotência de Deus. Deus é omnipotente e Ele quer importar a sua omnipotência para nós, mas nós, infelizmente, ainda não estamos preparados para recebermos o poder de Deus na nossa vida. Prezada e querida igreja, meus queridos e amados irmãos, nós como igreja temos nos distanciado da doutrina da onipotência de Deus. Esse poder que Deus está disposto a nos conceder para que o coração dos seus filhos esteja cada vez mais preparado para esta grande obra que está diante de nós. O que Deus espera de nós é uma entrega completa. E a mensagem de Joel nos diz que devemos rasgar o nosso coração. Santificai um jejum. Não vai haver poder sendo derramado para a igreja enquanto continuarmos nesta monotonia espiritual. Nessa rotina semanal de vida cristã, quando os membros da igreja, quando cada um de nós não tiver Cristo estampado no seu testemunho, Cristo estampado na sua vida, este é o passo da caminhada que nos falta. Termos Cristo estampado no nosso testemunho.
Oh, meus queridos e amados irmãos, nós olhamos para a cruz e pensamos em um Cristo histórico, como alguém que morreu há muitos anos no passado para me remir dos meus pecados. E nós temos perdido grandes oportunidades como igreja, porque não temos sabido realmente aquilo que é o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Está se aproximando diante da igreja a maior tribulação da história. E você e eu precisamos de estar preparados. A história e os eventos têm nos mostrado que o inimigo não está a dormir. Ele tem trabalhado arduamente enquanto nós estamos sentados nos bancos dessa igreja, papando sermões, em lugar de estarmos a receber a doutrina da onipotência de Deus em nossa vida. Ou seja, o poder de Deus sendo derramado em cada um de nós. Nós precisamos sair pelas ruas e os valados deste mundo, fazendo resplandecer esta luz de glória que vai salvar pecadores desta miséria do pecado para a eternidade. Há duas coisas, prezada e querida igreja, que diz o Espírito de profecia, que vão trazer este reavivamento espiritual na igreja. E vocês sabem que o mais incrível é que essas duas mensagens têm sido desprezadas pela igreja. Nós não temos dado a atenção devida a esta mensagem. E essa mensagem é a mensagem à igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse capítulo 3, e a justificação pela fé. Nós não podemos entrar para estudar os eventos finais sem primeiro olharmos e atentarmos para as mensagens que estão contidas em Apocalipse capítulo 3, dos versículos 14 a 19. Eu convido a igreja a lermos Apocalipse capítulo 3, os versículos 14 a 19. Eu tomo a leitura. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, e diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fores frio ou quente. O versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que te unjas, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa mensagem deveria provocar na vida dos cristãos um reavivamento e uma reforma. Essa mensagem deveria fazer com que nós víssemos a nossa condição espiritual. Esse testemunho da testemunha fiel e verdadeira, que é Jesus Cristo, o princípio, meio e fim da criação, desse testemunho depende o destino da igreja, irmãos. Desse testemunho depende o destino de cada um de nós.
mas nós não temos dado ou não temos prestado atenção devida a esta mensagem. Reparem agora nesse texto do Espírito de Profecia que vamos ler. Eu peço que avancem no texto. Exatamente, obrigado. A irmã White escreveu o seguinte no livro Primeiros Escritos: vi que o testemunho da testemunha fiel não teve o quê? A metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, e se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar um profundo arrependimento, e todos os que recebem a verdade obedecer-lhe-ão e serão o quê? Purificados. Meus queridos e amados irmãos, o nosso destino depende de como nós, como igreja e individualmente, responderemos a esta mensagem. Mas vocês sabem por que nós não estudamos essa mensagem? Por que não queremos perder tempo com essa mensagem? Porque esta mensagem denuncia a minha e a vossa condição espiritual. Ela denuncia a nossa condição de pecadores. Quem é que gosta de ver o seu pecado descoberto? Quem é que gosta de ver o seu pecado revelado? Não existe coisa mais terrível para o ser humano do que ver o seu pecado revelado. De ver o seu pecado descoberto. E essa mensagem denuncia a nossa condição. Porque quem escreveu diz que eu conheço as tuas obras. Eu conheço você. Eu sei quem você é. Podemos chegar aqui todos bonitinhos, com fatos, gravatas, bons vestidos, bem vestidinhos, mas Deus conhece cada um de nós. Podemos cantar, devolver o nosso dízimo, darmos as nossas ofertas, mas Deus conhece cada um de nós. E Deus conhece o íntimo do meu coração. Ele sabe aquilo que eu faço. Meus queridos, a maior tragédia da vida cristã é esse pecado oculto que nós temos no coração, que nós sabemos que está lá dentro, mas ninguém sabe que este pecado está dentro de nós. Mas Deus conhece. Deus sabe. Deus conhece o íntimo do nosso coração. Porque este pecado destrói completamente a vida cristã. Destrói completamente a nossa espiritualidade. E eu vou dar assim uma ilustração rápida para a igreja. Uma ilustração muito prática daquilo que nós estamos aqui a dizer. Imaginem vocês a 11 mil pés de altura, lá em cima, voando num avião, e de repente as hospedeiras começam a servir a comida e você está a morrer de fome. Mas a comida vem toda cheia de carne de porco. Você olha para um lado, olha para o outro e diz: bom, isso aqui deve ser frango ou peru, e come tudo. Integridade, irmãos, não se compra no supermercado. Eu vou repetir. Integridade não se compra no supermercado. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. O nosso problema, irmãos, não é o que as pessoas veem em nós. O nosso problema é o que nós
vemos em nós mesmos. É aquilo que eu vejo em mim próprio. Aquele pecado acariciado que está guardado dentro do meu coração. Este é o maior problema para nós. É por isso que há muitos hoje dentro da igreja que perderam a alegria da salvação em Cristo Jesus. Porque não somos sinceros conosco mesmos. Mas Jesus diz que eu conheço as tuas obras. E o pior de tudo é que tu não és quente nem frio. És o quê? És morno. E morno, prezada igreja, é uma coisa assim que parece, mas não é. Não é quente, mas também não é frio. Vocês sabem o que é isso? Que é, mas não é. Nós parecemos ser cristãos quando estamos na igreja e na presença dos nossos irmãos, mas quando estamos num outro ambiente, nós já não parecemos cristãos. Já nos assemelhamos ao mundo. E esta é a condição da igreja. É isso que nós precisamos melhorar. Isto é que nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos de ser autênticos. Na luz ou na escuridão, o nosso testemunho deve brilhar. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Na luz ou nas trevas, eu sou fiel a Deus. Não importa as circunstâncias, irmãos. Não importa o que os amigos, os colegas estejam a dizer, mas eu preciso de ser autêntico em todo momento. O cristão morno parece, mas não é. Ele veste como cristão, anda como cristão, canta como cristão, ele sai às ruas parecendo cristão, as pessoas olham para nós como se fôssemos cristãos, mas nós não somos. É por isso que ninguém quer estudar essa mensagem. É por isso que ninguém quer pregar essa mensagem. Porque ela denuncia a minha condição. Ela denuncia a condição de cada um de nós aqui presentes, irmãos. Porque Deus sabe quem nós somos. Podemos esconder de todo mundo. Podemos esconder da esposa, do esposo, dos filhos, mas Deus sabe quem nós somos. Eu li um texto do Espírito de Profecia, irmãos, que gostaria imenso de ler para vocês agora. Mas esse texto me fez estremecer. E eu gostaria que avançássemos aqui no slide. Muito obrigado. Ele diz assim: a mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente, ou as palavras me estão a custar a sair, que professa crer na verdade presente, a maior parte são professos mornos, tendo nome, mas faltando-lhes o quê? Zelo. Aplica-se a esta classe o termo morno. Irmãos, nós temos o nome, mas falta-nos zelo. Falta o zelo. Falta o zelo, irmãos. E morno é aquele que eu professo cristão, mas falta o zelo pela causa. Você é cristão, está dentro da igreja, é fiel a Deus, dá sua oferta, devolve o seu dízimo, não falta ao culto, participa, canta no coral, faz tudo, mas falta o zelo. Você não tem zelo, eu não tenho zelo. Essa é a classe dos mornos. E ela, a irmã White, continua a dizer que
falando ainda dos mornos, não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. Não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da sua fé. Não se empenham inteiramente de coração na obra de Deus, identificando-se com seus interesses, mas se mantêm afastados, estão prontos a deixar seus postos quando interesses mundanos e pessoais o exijam. Carecem da obra interior da graça, aonde? No coração. O problema é o coração do ser humano. O nosso coração, irmãos, é o maior problema que Cristo está a enfrentar. O maior problema que Jesus tem conosco hoje é a dureza do meu coração. É a dureza do coração do povo. Foi assim no antigo Israel, está a ser conosco hoje e será assim até os fins dos tempos. O nosso coração é o maior obstáculo para recebermos este poder de glória que Deus está a preparar para o seu povo. Meus queridos e prezados irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos cristãos hoje, infelizmente, estão a trocar Deus por coisas banais. Outras vezes, é porque Deus nos dá uma mensagem tão forte que nós não temos condições de viver essa mensagem, porque essa mensagem nos diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas vem o chefe e diz que aqui, na minha empresa, trabalha-se até o sábado. Nós ficamos atrapalhados, pensamos na família que temos e abrimos mão e vamos trabalhar ao sábado. Estamos a perder o céu, irmãos, por coisas banais, coisas mínimas. Há outros cristãos que deixam de abastecer os carros durante a semana, chega ao sábado, param numa bomba de combustível e abastecem o carro. Coisas simples na vida, mas que estão a nos fazer perder a realidade da santidade do sábado. Vamos avançar no nosso estudo, irmãos, porque nós estamos a perder o nosso amor a Deus. A nossa condição de mornos vem nos deteriorando terrivelmente. A nossa fé tem sido uma fé superficial. Meus queridos e amados irmãos, essa mornidão tem corroído cada um de nós. E há uma mensagem terrível a respeito daqueles que são mornos. A serva do Senhor, a nossa irmã Ellen White, diz assim: obrigado. Seria mais aceitável para o Senhor que os membros mornos que professam a religião nunca se houvessem chamado pelo seu nome. São um contínuo peso para os que desejam ser fiéis seguidores de Jesus. São pedras de tropeço para quem? Para os incrédulos. Os nossos vizinhos que não são adventistas, que não são cristãos, olhando para este nosso mau testemunho, é uma pedra de tropeço para eles, irmãos. Nós muitas vezes não nos apercebemos, mas é isso que acontece. Porque nós temos uma mensagem adventista poderosíssima. E eu lhes asseguro esta manhã, a nossa mensagem, ela é tão poderosa que nós temos dificuldades de viver de acordo a essa mensagem. Porque falta fogo, falta alegria da salvação, irmãos.
Mas eu pergunto a você, o que é que causa a mornidão nas pessoas? O que é que nos faz mornos, irmãos? Talvez você ali no banco deve estar a perguntar. A primeira coisa que nos faz mornos é sermos deficientes no fervor cristão. Nós vivemos uma vida cristã superficial. Estudamos a lição da escola sabatina, cantamos, damos as ofertas, não fumo, não bebo, não como carne de porco. Eu sou um bom adventista. Eu estou aguardando a breve volta de Jesus. Eu estou preparado para que Jesus volte. E aí, nós começamos a entrar na condição da mensagem. Ou seja, eu sou rico e abastado, de nada tenho falta. A igreja adventista, irmãos, está assim, exclusivista. Nós temos a verdade, criticamos os batistas, os pentecostais, os católicos, e está todo mundo feliz da vida, esperando Jesus voltar. Eu investiguei muito esta semana e li um texto do Espírito de Profecia e fiquei assustado. Eu nunca antes tinha lido esse texto, onde a irmã White diz o seguinte: em 20 adventistas, nós não encontramos um que vai para o céu. E o texto está aí na tela. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre. E achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Nenhum entre 20 adventistas está apto para ir para o céu. Isso nos faz pensar, irmãos. A mim fez. Eu não sei os irmãos. Não sou eu que digo. A irmã White. Os irmãos já tinham lido esse texto? Eu nunca tinha lido. Fiquei abalado. Nenhum entre 20. E contamos 20 separar, vamos ver quantos é que sobram. Terrível. Para cada 20 adventistas, não tem um que vai para o céu. E eu falei, meu Senhor, que coisa, né? Que coisa. Que coisa. Nós temos um outro texto do Espírito de Profecia que nos mostra claramente o quanto temos negligenciado esta mensagem. Diz assim: a mensagem de Laodiceia se aplica aos adventistas do sétimo dia, que têm recebido grande luz, mas não têm andado nela. Oh, irmãos, nós somos um povo abençoado. Temos recebido grande luz, mas não temos o quê? Andado na luz. Estamos a andar em trevas, sem necessidade. Sem necessidade, irmãos. Esta é uma mensagem forte. Mas nós, como líderes, precisamos de advertir o povo. Porque nós seremos culpados de não termos feito nenhuma advertência ao povo de Deus, tendo conhecimento destas mesmas verdades. Meus queridos e amados irmãos, o segundo elemento pelo qual tem trazido mornidão no seio do povo de Deus é que nós não queremos morrer para o nosso eu. Isto é que tem trazido a mornidão no povo de Deus. Nós amamos muito a nós mesmos. Nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus. Muita gente vai perder o céu por causa das pequenas coisas, irmãos.
E foi isso que Jesus falou. As pequenas raposinhas. Cuidado com isso. Por exemplo, uma das questões, há aqueles membros que chegam sempre atrasados na igreja, mas que chegam sempre cedo ao serviço. Irmãos, já viram? Nos atrasamos na igreja, mas no serviço ninguém atrasa. Porque sabemos que se atrasarmos temos muitas consequências. Uma delas é a diminuição do nosso ordenado ou consequência nas férias. Não é verdade? Podem reduzir os nossos dias de férias e ninguém quer isso. Mas agora a igreja, estou tão cansado. Senhor, hoje vou chegar mais tarde porque até a escola sabatina é sempre a mesma coisa. E se não estiver o Samuel, vai estar um outro irmão. Então, hoje chego só a hora do culto. Cuidado, irmãos. As pequenas raposinhas estão a destruir a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com o Salvador. E porque, irmãos, nós não queremos morrer para o nosso ego. Nós amamos muito a nós mesmos e não queremos compromisso sério com Jesus. Mas nós precisamos de alertar a igreja que a nossa missão mais nobre é salvar do pecado e guiar no serviço. Esta é que é a missão da igreja. Salvar pecadores e guiar no serviço. E nós estamos a terminar a nossa mensagem e eu gostaria de contar uma experiência para a igreja que eu consegui captar na internet, que fala sobre o acidente aéreo que houve nos Estados Unidos, sobre a ponte que há sobre o rio Potomac. Era inverno e o rio Potomac estava todo gelado, e quem conhece o aeroporto Ronald Reagan sabe que ele fica na beira do rio. E os aviões vão descendo, mas aquele voo da USA, naquela manhã, o piloto, não sei bem o que aconteceu, ele errou a pista e caiu dentro do rio. E o avião afundou dentro do rio. E havia um homem na beira do rio, que ele pulou dentro do rio, gelado, e começou a nadar em direção e resgatar as pessoas, e veio o corpo de bombeiros, e ele foi lá e salvou um, e foi e salvou outro, e salvou 4. E quando ele foi para tirar a 5ª pessoa, irmãos, ele trouxe, mas o corpo dele não aguentou. As águas geladas do rio, e ele morreu. E eu fiquei a pensar, ele morreu para salvar pessoas daquele avião. Ele viu que as pessoas estavam desesperadas e queriam morrer nas águas geladas do rio Potomac. Eu fiquei impressionado com essa história e eu fiquei a pensar, a nossa missão é salvar pecadores, mas nós não estamos a fazer isso. A nossa missão, irmãos, é a mais nobre. Salvar homens das garras do inimigo e trazê-los à luz. O que é que aconteceu conosco, irmãos? O que é que falta para nós darmos esse passo? Nós temos o auxílio dos anjos, temos o auxílio de Deus. A nossa missão é salvar pessoas que estão desesperadas, angustiadas, sem esperança, sem futuro e sem sentido nesse mundo. O que é que nos falta, irmãos? Muitas vezes as pessoas dizem que eu não tenho dom para dar estudos bíblicos. Mas eu lhes asseguro esta manhã que estudo bíblico não é um dom, é um requerimento para um cidadão celestial. Eu pensei que vocês fossem dizer amém. Estudo bíblico não é um dom espiritual, é um requerimento de quem vai alcançar o reino dos céus, irmãos. E
Se você não quer dar estudos bíblicos, é porque você não quer fazer parte do reino dos céus. Porque o currículo do cidadão celestial tem que estar lá. Dírio Ferreira, quantas almas ganhou para Cristo? Tem que estar, irmãos. Quantas almas é que nós já ganhamos para Cristo? Durante um ano. Este é o que é o nosso objetivo. Conta-se a experiência de um pastor que ele foi fazer uma semana de oração numa igreja. E depois, no fim da semana de oração, ele fez um apelo, onde o apelo consistia no seguinte, que os membros daquela igreja deveriam dar estudos bíblicos. E havia uma Bíblia e o postal dos estudos para cada pessoa, para cada membro da igreja. E as pessoas se levantavam individualmente. Quem quisesse vinha à frente e recebia. E de repente veio uma senhora idosa. O ancião da igreja disse, mas a senhora não sabe ler. Como é que a senhora vai levar esse estudo? Disse, não, mas eu quero. E o ancião perguntou ao pastor, ela não sabe ler. O que é que vamos fazer? O pastor disse, não, dê o estudo. E entregaram o estudo àquela senhora. Ela foi para casa, falou com uma vizinha. Vizinha, sabe o que é? O pastor da minha igreja deu-me esse estudo bíblico e a Bíblia. E eu tenho que estudar todas as semanas. Cada semana uma lição. São 24 lições. E a vizinha, você pode me ajudar porque eu não sei ler? Ela disse, claro que posso. Eles começaram a estudar. E quando terminaram as 24 semanas, sabe o que aconteceu? A vizinha batizou-se. Irmãos, e foi assim, foi na outra vizinha. Olha, sabe, o pastor da minha igreja contou a história. E a vizinha disse, claro que posso. Ela começou a batizar 3 a 4 pessoas por ano, irmãos, sem saber ler. E eu agora pergunto à igreja, qual é a sua cultura? Qual é o seu nível acadêmico? Você tem uma universidade? Tem um mestrado? Tem o 12º? O que é que você tem feito para Cristo, irmãos? O que é que você tem feito? Quantas pessoas vieram a Cristo por teu intermédio? Nós sabemos ler e sabemos muito mais. A senhora não sabia ler e levou pessoas aos pés de Cristo. E nós? O que é que nos falta, irmãos? O que é que nos falta? Vamos ler mais um texto do Espírito de Profecia e vamos terminar a nossa presença aqui. Diz assim, apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontram-se ainda em sua comunhão. Irmãos, isso é para dizer que existem muitos irmãos que estão nas igrejas de Babilônia que vão se juntar à igreja remanescente. E que o meu desejo é que nós também façamos parte deste grande grupo. Porque já não falta muito para podermos ver o Salvador voltar. Apesar de termos muita luz e de conhecermos muito sobre a Bíblia e sobre o Espírito da profecia, a grande massa daqueles que vão pregar a mensagem do alto clamor não está na igreja adventista, mas está onde? Nas igrejas de Babilônia. Parece um contraste. Então precisamos de nos preparar e que Deus venha ajudar a sua igreja, o seu povo, porque os momentos que nos esperam não são momentos de festa. Nós estamos diante de uma guerra, onde cada um individualmente precisa estar preparado. E o estar preparado é termos tempo para lermos a Bíblia, orarmos e falarmos de Jesus às outras pessoas. Que o Espírito Santo possa interpretar melhor tudo aquilo que aqui foi dito.
e que não precisamos nos desesperar, porque esta é uma mensagem de esperança para aqueles que estão enraizados na palavra de Deus. Que Deus, por intermédio do Espírito Santo, nos ajude a vivermos de acordo à poderosa mensagem que Ele nos traz. Que seja para mim uma oração e a vontade do nosso Deus. Amém? Jesus, amoroso e fiel, Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha me esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Jesus, amoroso e fiel Salvador,